Ontem o Brasil assistiu absolutamente estarrecido à situação envolvendo Roberto Jefferson, que resistiu a um mandado de prisão com tiros de fuzil e com granadas, e após 8 horas de negociação, ele se rendeu e foi preso e se encontra. Ele estava em prisão domiciliar, agora ele voltou ali a um complexo prisional. E às vezes parece que as pessoas enlouqueceram, né? Porque as pessoas se perguntam assim: mas ele cometeu crime? Existe alguma dúvida realmente de que ele tenha cometido crime? Por favor, né? É uma situação absolutamente impensável a de ontem. Muita gente se reporta a supostos vícios de origem em relação aos inquéritos e investigações no Supremo Tribunal Federal que levaram ao Roberto Jefferson à posição em que ele se encontra hoje, de preso. Mas, veja, o sistema judiciário ele tem as suas instâncias. Então você pode ir recorrendo até atingir-se, no caso, a última instância. Uma vez que você chega à última instância e obtém uma decisão judicial, não há mais a quem recorrer. Então, juridicamente falando, aquela discussão ela está encerrada. Então, hoje, os tais inquéritos que o Supremo Tribunal Federal abriu, já tem aí, não me lembro agora, se fazem já 3 anos ou 2 anos que perduram esses inquéritos, mas hoje a sua legalidade não se discute mais. Ele já foi validado pelo sistema judiciário com a intervenção do Ministério Público, que falou aquilo que entendeu que devia falar, com a intervenção da Advocacia Geral da União, que também falou aquilo que devia falar, e alguém precisa decidir. Se alguém é o Poder Judiciário, está decidido, ponto final, acabou. Agora, a questão jurídica ela pode ser reavivada na instância legislativa. Então, por exemplo, se o Senado Federal, por meio de decretos legislativos, derrubar certos procedimentos ali viabilizados pelo Supremo Tribunal Federal, a discussão jurídica ela é reavivada. Se o Congresso Nacional edita atos legislativos, Câmara, Senado, que contrariem as decisões do Supremo Tribunal Federal, novamente a questão jurídica ela é retomada. Mas isso é feito pelas instâncias estatais e dentro dos regramentos do ordenamento jurídico. Isso não é feito com fuzil, com granada, pelo amor de Deus, né? As pessoas precisam ter um mínimo de juízo. Então existem meios de se contestar uma decisão judicial, existem meios de se contestar o tamanho, a amplitude do poder de uma instância do Estado. Existem meios para isso. Agora, veja, a lei ela existe para ser cumprida, né? E as decisões judiciais elas também existem para ser cumpridas. Se elas são boas ou más, essa é uma questão para ser discutida a posteriori ou discutida no âmbito do processo. Mas enquanto elas vigoram, persistem, elas precisam ser cumpridas. Isso é o óbvio ululante. Você imagina se todas as pessoas que fossem contrariadas por decisões judiciais, porque essa não é a única decisão judicial que a pessoa envolvida discorda. O Roberto Jefferson não é o primeiro a discordar de uma decisão judicial, de considerar ilegal. Ele pode considerar ilegal, ele pode se insurgir, ele pode apontar os seus fundamentos, as suas alegações. Agora, alguém tem que prevalecer, né, nos momentos de discussão. E quem prevalece, no caso, é o Poder Judiciário. Então, o Roberto Jefferson ele tem advogado constituído, ele é presidente de um partido político que tem ali meios para colocar em discussão as ações do Supremo Tribunal Federal, mas obviamente nada disso jamais vai justificar o fato dele se insurgir de maneira armada, né? Então ali assim, o país ele vive uma onda de violência verbal, de violência física, que é uma coisa que tá, assim, que ultrapassou os limites do absurdo, né?
e faz a gente realmente pensar se é esse o país que a gente quer, né? Afinal de contas é a nossa casa, né? A gente mora aqui. Então realmente será que a gente deseja esse tipo de situação, né? Será que a gente deseja que todos aqueles que se considerem vítimas de ilegalidades e obviamente o Supremo Tribunal Federal não é a única instância judiciária do país. Você tem os juízes de direito, os juízes federais, os juízes do trabalho, né? Você tem aí os vários judiciários, né? A esfera civil, a esfera penal, a esfera trabalhista, a esfera administrativa. Você tem vários aí. Você já pensou se todo mundo que se considerasse vítima de uma decisão ilegal reagisse de maneira armada? Então, assim, existe um tecido social que precisa ser respeitado, existe um contrato social que precisa ser observado. E nesse contrato social, as pessoas não resistem a decisões judiciais pelas armas. Não se faz isso dessa forma. A gente ri, mas é de desespero, a gente ri, mas é de nervoso, né? Alguns crimes aí que foram cometidos pelo Roberto Jefferson apenas no dia de ontem. Apenas no dia de ontem. Você tem ali o crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, né, que fala sobre a tentativa de homicídio contra os 2 policiais federais, né, mediante os disparos de fuzil, né, mais o arremesso de granadas. Segundo ele, eram granadas de efeito moral, né? Isso é o que está previsto ali, no caso isso na forma tentada, né? Que graças a Deus ele não conseguiu consumar. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. 7º, inciso 7º do Código Penal. Você tem ali também o Estatuto do Desarmamento, né? O artigo 16, parágrafo 2º, que se refere a posse de arma de uso proibido, fuzil. Como que um homem que está preso em regime domiciliar, né, que uma das primeiras coisas que se fez lá atrás, no início da persecução penal do Roberto Jefferson, foi recolher as armas dele. Como que esse homem recebeu fuzis, granadas? Coisa absolutamente fora de... Nossa, difícil até de comentar. E também o crime de resistência. O crime de resistência é um crime contra... O crime de resistência, qual capítulo que ele se encontra? Crime praticado contra a administração em geral, previsto ali no artigo 329. Pode haver aí uma discussão sobre esse crime de resistência, ele ser absorvido pelo crime de tentativa de homicídio contra os policiais, né, do artigo 121, pelo princípio da consunção, mas aí é uma questão para ser discutida pelos juízes, mas pode haver essa tese de defesa. Mas a gente espera não apenas que essa situação ela se resolva de uma maneira legal, de uma maneira legítima, mas principalmente que esses avanços de violência verbal, de violência física que estão acontecendo no Brasil, essas coisas elas sejam freadas, elas sejam contidas urgentemente e que possa se restabelecer a paz social. Então aqui uma breve explicação jurídica. Não há nem o que se discutir. O Roberto Jefferson ele estava preso por crimes que estão previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional, etc, etc, etc. Ele recorreu, contestou, mas os seus recursos não foram acolhidos, portanto a decisão precisa ser cumprida. E aí muita gente está falando que ele estaria sendo mandado de volta à prisão por crime de opinião, pelo que ele falou, pelos xingamentos que ele proferiu contra a ministra Carmen Lúcia do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, as coisas que ele falou sobre a ministra Carmen Lúcia, no vídeo que ele fez, chamando ali de palavrões horrorosos, né? Primeiro que aquilo não é opinião, tá? Aquilo não é opinião. Aquilo por si só poderia se configurar ali crime de injúria grave, mais crime de calúnia, porque ele a acusa de estar cometendo crime. Segundo, logo isso é crime, não é opinião. Segundo, uma vez que ela é uma das juízas
que promove a persecução penal contra ele por ser juíza do Supremo Tribunal Federal, já votou casos onde ele está envolvido ali, etc. Isso configura também crime de coação no curso do processo. Eu só vou localizar aqui onde que está localizado o crime de coação no curso do... Aqui, ó, artigo 344 do Código Penal. Então, quando você utiliza de violência, grave ameaça contra a autoridade, né, que funciona num processo judicial onde você é parte, você comete crime de coação no curso do processo. É um crime punido com reclusão de 1 a 4 anos, multa mais pena correspondente à violência. Então, o que ele fez é crime, aquilo não tem nada de opinião, não se trata de opinião. Mas veja que nem precisaria se recorrer a esse tipo de situação, porque ele estava em prisão domiciliar mediante a imposição de medidas cautelares. E ele descumpriu as cautelares. Descumprindo as cautelares, você perde o benefício e é mandado de volta para o xilindró. Então, enfim, são muitas falácias que estão se colocando aí, né? Mas o que eu fiz aqui foi apenas dar uma explicação jurídica, como advogado criminalista, muito simples, muito básica dessa situação. Não há dúvida de que aconteceu ontem, foi uma série de crimes praticados pelo Roberto Jefferson e ele precisa ser punido por eles, sob pena de você relegar o país à barbárie, né? A barbárie, a violência pura e simples, a violência pela violência, né? E a atos de natureza revolucionária que não são admissíveis no Estado. Bom, Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.